the music. Memorial do Rádio Acisense. All Hit Radio. Resgatando a época de ouro do rádio. ZYK 515, 1020 kHz, 5.000 watts de potência. Rádio Cultura de Assis Limitada, o maior e melhor órgão de comunicação do Vale Paranapanema. Movimentando toda uma equipe de locutores, redatores, repórteres, ao meio-dia, Cultura Notícias. Precisão nas informações, imparcialidade, os fatos como acontecem, a notícia como ela é. Cultura Notícias, aqui nos 1020 da Cultura. Cultura de Assis. Cultura Notícias. Apresentação: Luiz Luz e Márcio Ribeiro. Texto: Sérgio Vieira. Sonoplastia: José Carlos Domingos e também Celso Valdeci de Moraes. Reportagens: Reinaldo Nunes. Montagens: Carlos Alberto de Oliveira. Editor responsável: Antônio José de Camargo. Jornal Cultura Notícias. Hoje, uma segunda-feira, dia 1º de abril de 1991. Hoje é o dia da mentira. Jornal Cultura Notícias é patrocinado pelas granjas Mizumoto. A crise se vence com o trabalho. Participação das granjas Mizumoto. Mercado financeiro. O fator de hoje da tablita é de 1,3696. Dólar livre foi cotado a 238 cruzeiros e 95 centavos para compra e a 239 cruzeiros e 10 centavos para venda. O dólar paralelo foi cotado a 264 cruzeiros para compra e a 266 cruzeiros para venda. O dólar turismo foi cotado a 258 cruzeiros para compra e a 268 cruzeiros para venda. O grama do ouro foi comercializado a 3.010 cruzeiros na Bolsa Mercantil e Futuro. A taxa referencial de hoje é de 0,37. A poupança hoje rende 9,0425%. Frase do dia: Nunca me seduziu uma posição oficial ou remunerada. Frase de Santos Dumont. Tempo bom, manhã e começo de tarde, com sol, céu azul sem nebulosidade. A temperatura do momento é de 28 graus. Cultura Notícias. Manchetes que serão destaques na edição de hoje. Acidente na Raposo provoca 4 vítimas fatais. Operação Semana Santa registrou intenso movimento nas estradas. Em 90 dias, 19 pessoas morreram nas estradas regionais. Pastor preocupado com atraso na aprovação de projeto do hospital psiquiátrico. Belinotti diz que a Câmara está agilizando o processo. Dom Lázaro continua se recuperando do acidente que sofreu. Essas e outras aqui no Jornal Cultura Notícias. Equipe 1020. Feliz aniversário pra você. Cultura de Assis. 12 horas mais 9 minutos. Jornal Cultura Notícias. Oferecimento Granjas Mizumoto. Assis é notícia. O vereador Newton Duarte protestou veementemente contra o cancelamento da visita do secretário estadual da Saúde, Nader Wafei, que faria Assis no mês de março. Segundo Newton, o cancelamento da visita é injustificável e o deixou decepcionado. Para Newton, a vinda de Wafei a Assis deixaria toda a comunidade orgulhosa e, em função disso, ele levou o protesto pela frustração que deixou no povo de Assis. E a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, com base na portaria de número 35 do Ministério da Infraestrutura, firmou convênio com a Telesp Telecomunicações de São Paulo para o recebimento das contas de telefone. Com o convênio, os Correios está oferecendo uma nova facilidade aos seus usuários, que agora tem mais uma opção para o pagamento de sua conta telefônica. O usuário que desejar fazer o pagamento da conta através dos Correios deve colocar em um envelope selado a conta juntamente com um cheque cruzado e nominal à Telesp. E a Delegacia Seccional de Polícia
Polícia de Assis comunica aos interessados que as inscrições para o concurso de ingresso na carreira de carcereiro foram abertas no dia 18 de março e foram prorrogadas até o dia 5 de abril, uma sexta-feira. A informação é do delegado seccional de Assis, João Queiroz Neto. E o IBGE comunica que estão abertas as inscrições para técnico censitário, que atuará na supervisão e apoio à coleta de dados. As inscrições estão sendo realizadas no período de 1º de abril a 5 de abril. O valor da taxa de inscrição é de 1.500 cruzeiros. O candidato deverá efetuar sua inscrição somente no município onde deseja trabalhar e que, é claro, tenha vagas. As inscrições poderão ser feitas em qualquer agência dos Correios, designada como posto de inscrição, e para tanto o candidato deverá apresentar documento oficial de identidade. No município onde não existir agência dos Correios, as inscrições serão efetuadas na sede da Prefeitura Municipal. Outras informações a respeito destas inscrições é que as provas serão realizadas no dia 5 de maio, às 9 horas, hora de Brasília, e o processo seletivo consistirá de prova escrita eliminatória de português, matemática e também geografia, em nível de 2º grau. Cultura de Assis, 29 anos prestando serviço de utilidade pública. O rádio, esse seu criado. 12 horas e mais 11 minutos, Granjas Mizumoto, Jornal Cultura Notícias. Ainda a respeito das inscrições, às quais falamos há instantes aos senhores sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos a informar que as inscrições, especialmente para os candidatos interessados e classificados em cada município, serão convocados para um treinamento na medida das necessidades do IBGE. O salário base é de 65 mil cruzeiros 948 e mais 20 centavos. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o conteúdo do edital do processo seletivo, que estará nas agências dos Correios, ou então na sede da Prefeitura Municipal, isto nos municípios que não têm, é claro, a agência dos Correios, e com todos os esclarecimentos quanto às normas e também outras informações regulares do processo seletivo. 12 horas e mais 12 minutos. Pois é, ontem, infelizmente, domingo de Páscoa, nós registramos essa ocorrência, que lamentamos este fato, em que 4 pessoas, todas de uma mesma família, morreram entre as ferragens, presas nas ferragens, quando de retorno para sua residência na capital São Paulo. E esse fato deu-se por volta de 15 horas mais 45 minutos, quando tivemos a solicitação por parte da Polícia Rodoviária. E o Corpo de Bombeiros teve a sua intervenção para que utilizasse seus equipamentos e pudesse assim retirar as vítimas que estavam no emaranhado de lataria e de ferros, num bolo só, e houve a necessidade, portanto, do Corpo de Bombeiros. Portanto, esta é a ocorrência que nós entendemos de destaque, que teve a intervenção dos trabalhos do Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. Cultura! Esse foi o sargento Devanir do Corpo de Bombeiros, que fez uma avaliação das atividades no final de semana, com destaque para mais um acidente com vítimas fatais. Jornal Cultura Notícias, 12 horas 15 minutos. Equipe 1020, feliz aniversário pra você, Cultura de Assis. Tenente Domingos, do 1º Pelotão da Polícia Rodoviária, falou de manhã ao repórter Reinaldo Nunes da Operação Semana Santa. Nós iniciamos a Operação Semana Santa às 16 horas de quarta-feira e nós vamos encerrar hoje às 12 horas, portanto ainda em andamento. Então os resultados parciais com relação a esse período foram efetuadas 287 autuações por excesso de velocidade, 182 autuações por infrações diversas e mais 49 autuações pelo não uso de cinto de segurança. O total geral de AIP foi de 518. Nesse período nós registramos um total de 4 acidentes, sendo que 3 com vítimas e 1 sem vítimas. Um número muito alto de vítimas para um período tão curto, não? Se nós analisarmos a área do pelotão,
que são 418 quilômetros de rodovia. Se nós analisarmos que temos uma média de 12 mil veículos que trafegam diariamente por nossas rodovias, final do mês em torno de 300 mil veículos. Eu acredito que se analisarmos esses números e mais ainda a operação férias, mais o período de chuva, mais o alto índice de veículo durante o período da Semana Santa, eu posso até dizer que é considerado normal pelo policiamento rodoviário. 12 horas 20 minutos, Jornal Cultura Notícias. Com o intuito de promover o comércio varejista de Assis, bem como defender a classe de causas trabalhistas, foi fundado o Sindicato do Comércio Varejista do município de Assis, sediado à Rua Fade do Jabur, número 95, junto à sede da Associação Comercial e Industrial de Assis. A diretoria pioneira do sindicato foi formada no início deste ano, que tem como presidente o empresário Oswaldo Braga Sobrinho, como vice-presidente Orestes Longini, diretor-secretário Wilson Mendes de Oliveira e como diretor-tesoureiro Siegfried Rudolf Hanisch. O Sindicato Varejista tem como propósito aprofundar as questões que estão na ordem do dia, bem como assinar dissídio coletivo, conforme previsto pela consolidação das leis do trabalho. 12 e 21. As obras do Matadouro Municipal, segundo o secretário de Obras do município, Marco Aurélio Peron, estão em ritmo acelerados. Ele diz que o Matadouro está sendo concluído dentro de padrões modernos e já conta com licença da CETESB. O prédio, localizado na Água do Servo, é antigo, mas está passando por um processo de remodelação e aperfeiçoamento técnico que permitirão atender toda a cidade e região no abate de bovinos e também suínos. E o bispo Dom Antônio de Souza fala agora em Cultura Notícias sobre a recuperação do bispo Dom José Lázaro Neves, após 18 dias no acidente. 14 de março, portanto 18 dias, como você acaba de dizer. O boletim de ontem dizia o seguinte: diminuíram os glóbulos de defesa, que no dia anterior era 31 mil, para ontem 15 mil. Significa que melhorou. E a respiração continua muito dificultosa. Por isso, para hoje, os médicos iam pensar em fazer uma traqueotomia, facilitando assim a respiração de Dom Lázaro. E a febre, quase que assim admiravelmente, não tem passado de 38, 37, 38 graus. Afinal, Dom Lázaro está provando ter uma compleição muito forte, fisicamente forte, está resistindo, mas continua sempre com esse risco, com esse perigo, porque realmente ele está atingido por uma infecção pulmonar. E continuemos, portanto, fazendo essa torcida, que acho que também o que está ajudando muito Dom Lázaro, a torcida forte do povo de Assis, constantemente telefonando, perguntando e rezando. E agradeço a atenção, então, de toda a nossa população. Para o Sistema Cultura de Notícias, informou o repórter Reinaldo Nunes. A empresa de eletricidade Vale Paranapanema comunica que faltará energia elétrica amanhã, dia 2, das 13 às 15 horas, em Ibirarema, nos bairros Barra Bonita e Estrela, para serviço de substituição de postes. 12 horas 29 minutos. Interpretação de Márcio Ribeiro e Luiz Nunes. Texto Sérgio Vieira. Sonoplastia José Carlos Domingos. Reportagens Reinaldo Nunes. Montagem Carlos Alberto de Oliveira. Editor responsável Antônio José de Camargo. Amanhã, exatamente às 12 em ponto, aqui novas notícias na precisão informativa do Vale Paranapanema. Tenham todos um bom início de semana e até amanhã. Identificação ZYK 515, 1020 kHz. Onda média, 5.000 watts de potência. Esta é a sua Rádio Cultura de Assis Limitada.
Assis, São Paulo. Memorial do Rádio Assisense. Recordando a época de ouro do rádio.